Leila Pereira decide fechar com a Globo, hein? Palmeiras vai renovar com a Globo, puxou a fila de outros times e provavelmente isso vai beneficiar, sabe quem? O Flamengo. A tal da Liga foi uma enganação o tempo todo, hein? Olha só, tem também a questão de Dorival Júnior contra o Flamengo, a briga de Flamengo, na verdade, contra Dorival Júnior. Juan agora é o episódio da vez. Será que o gerente de futebol do Flamengo, gerente técnico, seja lá qual for o cargo que ele exerça, vai sair do Flamengo mesmo para a seleção? Você vai saber aqui dos motivos, do porquê que o Flamengo está mordido com o Dorival Júnior. Tem também ainda o aumento da premiação da Conmebol. A Conmebol agora colocou ainda mais dinheiro para os times brasileiros, seja quais forem os campeonatos, que não vai contar a Copa América não, hein? A gente vai falar sobre isso aqui também, assim como Ramon Menezes a um passo de ser demitido da seleção brasileira, na verdade, das seleções de base do Brasil. É isso, meu querido antenado. Esse é o ANJN, ainda no ritmo de carnaval, começando agora para você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo clique e por apoiar a mídia independente, que aqui é jornalismo raiz, hein? Mais imparcial do Brasil. Jornalismo que fala a verdade tem que ser dita e aqui a gente diz, seja informação, seja em opinião. Então, muito obrigado pela presença e considere sempre apoiar aqui com a sua inscrição, que é de graça, assim como o seu like e também, claro, com seu comentário, dizendo se você gosta, se você não gosta do nosso conteúdo, desse conteúdo aqui especificamente, o que você acha, dá o seu feedback. E se você gosta mesmo, você pode se tornar um membro aqui do canal Antenados na Jogada e ajudar o canal a sobreviver, porque é difícil, né? Uma mídia independente, uma mídia imparcial, cada vez mais difícil. Tem também o Pix Antenados na Jogada 2018@gmail.com. Então, muito obrigado, Antenado. Vamos juntos aqui para as notícias, começando com a final da Libertadores em 2024, hein? Que a Conmebol já anunciou que vai ser lá na Argentina, em Buenos Aires, na capital da Argentina. Só não avisou o estádio ainda. Provavelmente vai ser no Monumental de Núñez, que é o maior estádio não só da Argentina, como também se tornou o maior estádio da América do Sul, com mais de 83 mil lugares depois da reforma, tirando a pista de atletismo. É mais ou menos o Morumbi de lá. É isso? Vão querer fazer alguma coisa parecida com o Morumbi aqui também. Então já está confirmado ali a arte, ó, mas por enquanto sem estádio. A gente espera só que não tenha represálias, né? Que o que aconteceu aqui na final da Libertadores entre Fluminense e Boca, com torcedores do Boca sendo agredidos e brigas em Copacabana, como também no próprio jogo Brasil e Argentina, das eliminatórias, no Maracanã, com a torcida da Argentina tomando porrada lá de policial. Enfim, a gente espera que isso não tenha, digamos assim, desdobramentos, que não aconteça nada de pior lá, caso cheguem times brasileiros, que é sempre muito provável, né? O futebol brasileiro segue sendo o mais forte da América do Sul. Muito bem, e falando em Conmebol, a gente pode falar aqui também a informação que subiu, hein? Subiu para 312 milhões de dólares a premiação ou as premiações da Conmebol para esse ano de 24. E não conta a Copa América, que vai ser disputada nos Estados Unidos, ou a Copa das Américas, que vai reunir os países, né, tanto de Conmebol quanto também de CONCACAF. 312 milhões de dólares, que dá aí 1 bilhão 545 milhões de reais apenas para competições de clubes, tanto de base quanto profissional, feminino e masculino. Tá? Então não temos os valores exatos ainda da Libertadores, mas obviamente sabemos que subirá. Só para ter uma comparação aqui, em relação a 2023, era 293,97 milhões, ou seja, 294 milhões, subiu aí praticamente quase 20 milhões, né? 20 milhões de dólares. No ano anterior, 244,4, subiu mais até de 23 para 22 do que 24 para 23. De 22 para 21 subiu um pouquinho, subiu 10 milhões só. Enfim,
E lá atrás, 2015, era 71,2 milhões. Então, mais do que quadruplicou. Antenado, impressionante, né? 71,2 milhões de dólares para 312 milhões. É realmente muita grana. Então, os clubes brasileiros certamente muito interessados nisso aí. Não é isso? Agora, vamos à notícia aqui, falando em Conmebol ainda, falando em torneio, falando em seleção, falando que o Brasil ficou fora da Olimpíada. Que vergonha, hein? Meu Deus do céu. Tá bom, mas o Brasil já ganhou as últimas 2 Olimpíadas, era um título inédito até 2016, uma obsessão, depois o Brasil ganhou em 16, ganhou em 20, né, que foi disputado em 21, lá no Japão, em Tóquio. Tudo bem, mas o futebol brasileiro, que já está tão maltratado, está apanhando tanto com a seleção principal, os clubes não conseguem disputar, não conseguem ser campeões de nenhum mundial mais, desde o Corinthians lá de 2012. É triste, né? É triste que ficar de fora da Olimpíada, ainda mais podendo ter se classificado com um empate, né? O Brasil podia ter se classificado com um empate, se tivesse empatado com a Argentina, estaria dentro. E é impressionante, mesmo não contando com alguns jogadores importantes, o Ramon não tem mais condição de ser técnico da seleção brasileira, das seleções brasileiras de base, né? Pelo menos essa é a avaliação de muita gente, e inclusive a CBF deve ir nessa onda e vai provavelmente demitir Ramon Menezes. O próprio aplicativo, o próprio site OneFootball aqui confirma a informação, que é uma frustração muito grande. O Brasil vinha de 4 presenças consecutivas nos Jogos Olímpicos, né, e 4 medalhas: bronze em Pequim em 2008, prata em Londres em 2012, ouro no Rio em 2016 e e Tóquio 2020. Tinha ficado de fora pela última vez em 2004, edição em que Paraguai e Argentina representaram a América do Sul e fizeram a final, por acaso, com os irmãos levando ouro, com Tevez e D'Alessandro. Pois é, Ramon Menezes, eu acho que é o fim da linha para ele na CBF, o que é, digamos assim, justo, né? Não dá para dizer que não é justo. Até como interino da seleção brasileira principal, ele não foi bem. Ramon Menezes é gente boa, mas tem que evoluir ainda como treinador. Agora sim, vamos lá. Dorival versus Flamengo, hein? A disputa por Juan é mais um capítulo dessa treta. Antenado. O Flamengo já deu aquele corte no Dorival quando o Dorival tinha dito, ainda como técnico do São Paulo, que pretendia voltar antes, e aí o Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindler falaram que ele era mentiroso, que era mentira, que não sei o quê. E agora o episódio é Juan. Juan, que é gerente técnico do Flamengo, acho que o nome do cargo é esse, mas enfim, gerente lá do futebol profissional do Flamengo, e o Dorival Júnior indicou ele para ser um supervisor lá da CBF, supervisor de seleções, coordenador de seleções, alguma coisa do tipo lá. E aí, meu amigo antenado, o Flamengo não aceitou muito bem essa história. A princípio teria aceitado, mas depois, já na partida contra o Volta Redonda, após o jogo, o Marcos Braz falou sobre isso. E a gente vai ler aqui, porque a Raíza Simplício tem mais informações. Olha só, a diretoria do Flamengo, como a gente já pôde ver, está revoltada com a forma da abordagem da CBF e tentativa de contratar o gerente técnico Juan. Segundo a jornalista Raíza Simplício, da Gol Brasil, o mais querido irá fazer de tudo para manter o ex-zagueiro, isso o Marcos Braz falou já, inclusive, né? Trabalhando com a equipe de Tite. Quem fez o pedido da contratação para a CBF foi Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo e atual treinador da seleção brasileira. Abre aspas aí, ó. O Juan recebeu uma oferta da CBF. O convite foi feito pelo técnico Dorival Júnior para que ele assuma o cargo de coordenador da CBF. Mas o Bruno Spindel e o Marcos Braz negaram que está tudo certo. O Braz disse que o Flamengo vai fazer o possível para manter o Juan no clube. Braz e Spindel não gostaram da postura da CBF de ir direto no Juan e não procurar antes o Flamengo, comentou Raíza Simplício em live no seu canal no YouTube. Raíza ainda trouxe bastidor sobre o péssimo relacionamento de Braz e Spindel com o atual técnico da seleção brasileira. Abre aspas aí novamente para ela. Vocês sabem que existe uma rusga entre Spindel, Braz e o Dorival Júnior. Recentemente, houve uma troca de farpas diretamente sobre aquela questão lá da data de voltar, né? Quando Dorival ainda seria técnico do Flamengo para o início da temporada de 2023 e acabou não sendo. Essa situação não está muito bacana, não. O Flamengo irá tentar manter o Juan no clube. Se vai conseguir, não sabemos. Mas essa será a postura do Flamengo, completou a jornalista
Bom, até onde eu sei, o Juan já estava certo lá na CBF, e até onde eu sei, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, procurou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que teria dado o aval para o Juan ir. Então, essa história de Dorival procurou direto o Juan, não sei, isso é muito mais uma metodologia do próprio Flamengo, que procura jogador, procura treinador diretamente, primeiramente, né, antes de falar com o clube que é detentor do contrato do profissional, seja treinador, seja jogador. O Flamengo costuma fazer isso, depois que vai no clube, primeiro quer saber se o jogador acerta, se ele quer vir, dá aquela buzinadinha, aquela cochichadinha ali na orelha, faz o filme e depois fala com o clube que é detentor. O Flamengo costuma fazer isso e agora está acusando o Dorival de fazer. Então, realmente lamentável essa picuinha, né? Uma coisa assim, inclusive porque, beleza, se o Dorival indicou o Juan, ótimo, o Dorival gostou do trabalho do Juan na época, eles se deram bem e podem se dar bem na seleção brasileira. O Juan foi um profissional de futebol muito identificado com a seleção brasileira, foi um grande zagueiro, jogou Copa do Mundo, então ele pode ser útil à seleção brasileira, ainda mais com o Dorival, que tem o diálogo ali com ele, né? Tem uma relação afinada. Para o Flamengo, ele é tão útil assim? Foi tão útil nessas crises todas que a gente viu no Flamengo do ano passado? Com Sampaoli, antes com Vitor Pereira? Parece que não. Antes, lá atrás com Paulo Souza, antes mesmo do Dorival chegar lá? Parece que não. Então, talvez ele seja mais útil mesmo à CBF. Não é isso? Então, olha só. A gente fala aqui, ó. E a Liga, hein? A Leila Pereira puxou a fila e o Palmeiras vai fechar com a Globo, meu amigo antenado. Aquela história de que o Landim tinha dito que... Não, na verdade, ele não teria dito. Ele disse mesmo para mim, na reeleição dele, quando ele foi reeleito, a Liga era questão de tempo. Tem um vídeo aí, procura aí. Aliás, está no card, que vamos botar no card para você ver. É só você clicar e você vai ver. Na época, ele falando que a Liga era questão de tempo, que estava tudo certo, era um caminho sem volta. Cadê, né? Liga nenhuma. A Globo já está aí na parada, não vai ter intermediário nenhum, pelo menos com os times da Libra, que envolvem Palmeiras, Corinthians, né? Os times de maiores torcidas, pelo menos aqui do Rio e de São Paulo, maiores torcidas do Brasil, tirando o Vasco, que saiu fora. E aí, meus amigos, olha só, a Leila Pereira disse ao Estadão, ao Estado de São Paulo, que sempre deixou claro que não venderá, em hipótese alguma, percentual de qualquer direito para algum fundo. Então, dentre as propostas que nos foram apresentadas, segundo ela, abrindo aspas aí para ela, decidiu por prosseguir com a da TV Globo. Então, vou ler aqui um trecho da matéria do Estadão para você. Olha só, a Leila puxou a fila e fez a cabeça de outros presidentes para esse caminho, o da renovação por mais 3 ou 4 anos com a emissora carioca. Aí abre aspas de novo para a Leila aí. O Palmeiras sempre deixou claro que não venderá, em hipótese alguma, percentual de qualquer direito de transmissão de jogos para algum fundo. Então, dentre as propostas que nos foram apresentadas, o Palmeiras decidiu por prosseguir com a da TV Globo, disse ao colunista a dirigente palmeirense. A decisão está tomada. Leila entende que esse é o melhor caminho para o clube e para o torcedor. Corinthians e São Paulo pensam da mesma forma. Corinthians não pensa nada porque aquele presidente dele que chegou faz uma atrapalhada atrás da outra. São Paulo tem lá o Júlio Casares, que, enfim, também não parece ser um grande estudioso sobre isso. E aí a questão é, a liga, que era para ser uma liga, que virou blocos econômicos diferentes, mas que tinha intenção de organizar o próprio campeonato, os próprios campeonatos, as séries A e B do Brasileirão, já era, e vai acabar acontecendo a mesma coisa. Esse valor aí que a Globo já separou de 1,3 bilhão de reais vai ficar com esses 9 times que compõem a Libra, né, que é a liga, um bloco econômico que tem Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, etc. e tal. E aí, a Globo, que pagou em 2023 2,1 bilhões de reais, eu trouxe já essa informação aqui, para os clubes brasileiros, na Série A apenas, vai separar esse outro bilhão aí para dividir entre a maioria lá, né? Então, vai acabar que vai continuar a mesma coisa e a discussão não vai terminar nunca. A Leila puxou essa fila e o Flamengo vai continuar ganhando a mais, porque o Flamengo tem o mínimo, a não ser que mude o contrato, a fórmula do contrato, né? A negociação, né? Que o Flamengo tem o mínimo garantido, já do pay-per-view, enfim, dá pano para manga. O Flamengo arrecadou quase 100 milhões de reais a mais do que o Corinthians, né, que foi o segundo colocado em 2023, contando aí todas as mídias, né? TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Imagina só como é que vai ser, como é que seria
a arbitragem de um campeonato organizado pelos próprios clubes. Se já é problemático com a CBF, imagina se o futebol brasileiro tem maturidade para isso, para os próprios clubes organizarem lá as arbitragens, decidirem. Brincadeira, né? Estamos ainda muito lá atrás, a gente sempre traz esse tipo de debate aqui, que o futebol brasileiro poderia valer muito mais do que ele vale em direitos de transmissão e termos aqui, né, muito mais visibilidade e arrecadação com isso. Fora do Brasil, principalmente, óbvio. E aqui dentro do Brasil também. Tamo junto, Atenado. Aquele abraço. Torcemos sem parar. Valeu, fui.